Você já acordou no meio da madrugada com uma cãibra tão forte que parecia que sua perna ia partir ao meio? E o que é pior, isso tem acontecido cada vez mais, não é mesmo? Enquanto isso, subir uma escada que antes era moleza, hoje deixa você ofegante e com as pernas tremendo. Pois saiba que existe uma explicação muito simples para isso, e mais importante ainda, existe uma solução que está literalmente ao seu alcance. Hoje vou compartilhar com você 3 nutrientes que podem transformar completamente a saúde das suas pernas. Não são remédios caros ou tratamentos complicados. São nutrientes que nosso corpo precisa, mas que muitas vezes não recebemos na quantidade adequada. O interessante é que esses nutrientes trabalham juntos como uma equipe. Cada um tem sua função específica, mas quando combinados, criam um efeito poderoso que pode devolver aquela sensação de força e leveza nas pernas que você tinha anos atrás. Vamos começar pelo mais importante, o magnésio. Sabe, o magnésio é como se fosse o chefe dos músculos. Sem ele, seus músculos simplesmente não conseguem relaxar direito. É por isso que as cãibras acontecem. O músculo contrai e não consegue soltar. Imagine um punho fechado que não consegue abrir. É exatamente isso que acontece com o músculo da sua perna quando falta magnésio. Nosso corpo utiliza magnésio em mais de 300 processos diferentes, e a maioria tem a ver com músculos e nervos. Quando você tem magnésio suficiente, é como se cada fibra muscular soubesse exatamente quando contrair e quando relaxar. É uma dança perfeita. Mas aqui está o problema. Os alimentos de hoje têm muito menos magnésio do que tinham antigamente. O solo está mais pobre. E mesmo comendo bem, muitas vezes não conseguimos a quantidade que precisamos. Principalmente depois dos 50 anos, quando nosso corpo absorve menos nutrientes. E tem mais. Existem várias coisas do dia a dia que roubam magnésio do nosso corpo. O estresse é um dos maiores ladrões. Quando estamos tensos ou preocupados, nosso corpo gasta magnésio mais rapidamente. O açúcar também é um vilão. Cada vez que comemos doces ou carboidratos refinados, o corpo precisa usar magnésio para processar essa glicose. Até mesmo alguns remédios comuns podem diminuir nossos níveis de magnésio. Diuréticos, que muita gente toma para a pressão alta, fazem a gente perder magnésio pela urina. Antiácidos também podem interferir na absorção. Se você toma algum desses, vale a pena conversar com seu médico sobre suplementação. Os sinais de que você pode estar precisando de mais magnésio são bem claros: cãibras noturnas, músculos tensos, fadiga nas pernas, dificuldade para relaxar à noite. Soa familiar? Mas tem outros sinais também: pálpebra tremendo, dor de cabeça frequente, dificuldade para dormir e até mesmo aquela irritabilidade que às vezes aparece do nada. Uma coisa interessante sobre o magnésio é que existem diferentes tipos e cada um tem suas vantagens. O magnésio quelato é excelente para músculos porque é bem absorvido. O glicinato é mais suave para o estômago e ajuda com o sono. O óxido de magnésio é mais barato, mas pode soltar o intestino e não é tão bem absorvido. Alimentos ricos em magnésio incluem folhas verdes escuras como espinafre, sementes de abóbora, castanhas, peixes e aquele chocolate amargo que todo mundo adora. As sementes de abóbora são campeãs, apenas uma colher de sopa já fornece uma boa quantidade. O abacate também é uma fonte excelente, além de delicioso. Mas para quem já tem deficiência, muitas vezes é recomendado suplementar também. Especialistas sugerem que adultos precisam entre 400 a 420 miligramas por dia. O magnésio quelato ou glicinato são formas que o corpo absorve melhor. É interessante tomar à noite, porque além de ajudar com as cãibras, também melhora o sono.
Uma dica importante: se você vai começar a tomar magnésio, comece devagar. Muita gente fica animada e toma a dose total de uma vez, mas aí pode ter desconforto intestinal. Comece com 100 mg por dia e vá aumentando gradualmente até chegar na dose ideal. Agora vamos falar da vitamina D, a vitamina do sol. Você sabia que a vitamina D não é bem uma vitamina? Na verdade, ela funciona mais como um hormônio no nosso corpo. E uma das coisas mais importantes que ela faz é ajudar nossos músculos a funcionarem direito. Pense assim: cada músculo da sua perna tem pequenas fechaduras e a vitamina D é como uma chave especial que abre essas fechaduras. Sem vitamina D suficiente, os músculos ficam como uma casa trancada. Eles até têm tudo o que precisam lá dentro, mas não conseguem usar. A vitamina D também é fundamental para absorver cálcio. E aqui está um detalhe interessante: quando falta vitamina D, o cálcio fica perdido no músculo, causando contrações involuntárias. É como se o músculo ficasse grudado na posição contraída. Depois dos 60 anos, nossa pele produz cerca de 75% menos vitamina D do que quando éramos jovens. Mesmo tomando sol, não conseguimos produzir o suficiente. Por isso que tantos idosos sentem fraqueza nas pernas e têm cãibras. E tem um detalhe que pouca gente sabe: a vitamina D que produzimos na pele ou que consumimos nos alimentos não está pronta para usar. Ela precisa passar por duas transformações no nosso corpo, uma no fígado e outra nos rins, antes de ficar ativa. Por isso, problemas no fígado ou nos rins podem afetar nossos níveis de vitamina D ativa. A deficiência de vitamina D é mais comum do que você imagina. Pessoas que trabalham em ambientes fechados, que usam muito protetor solar, que têm pele mais escura ou que vivem em regiões com pouco sol, correm mais risco. E aqui no Brasil, mesmo com todo esse sol, muita gente tem deficiência porque passa o dia todo em escritórios ou em casa. Os primeiros sinais de deficiência podem ser sutis: cansaço que não passa, humor baixo, especialmente no inverno, ossos que doem sem motivo aparente e, claro, fraqueza muscular. Muitas vezes, esses sintomas são atribuídos ao estresse ou à idade, mas podem ser simplesmente falta de vitamina D. Os melhores alimentos para a vitamina D são peixes gordurosos como salmão e sardinha, gemas de ovos caipiras e fígado. A sardinha é especialmente boa porque, além da vitamina D, tem cálcio e magnésio também. Mas, sinceramente, é muito difícil conseguir o suficiente só com alimentação. Muitos especialistas recomendam suplementar com 2.000 a 4.000 unidades internacionais por dia, sempre junto com uma refeição que tenha gordura boa, porque a vitamina D precisa de gordura para ser absorvida. Abacate, azeite, castanhas, qualquer uma dessas gorduras ajuda. Uma dica valiosa: se você vai começar a suplementar vitamina D, é interessante dosar no sangue antes, para saber seus níveis atuais. O ideal é que esteja entre 30 e 60 nanogramas por mililitro. Se estiver muito baixo, talvez precise de uma dose maior no início para repor os estoques. E por último, mas não menos importante, a vitamina B12. A B12 é como o sistema elétrico do seu corpo. Ela cuida dos fios que levam as mensagens do seu cérebro para os músculos das pernas. Esses fios são os nervos e eles têm uma capa protetora, como os fios elétricos da sua casa. Quando falta B12, essa capa protetora começa a se desgastar. Aí as mensagens do cérebro chegam confusas nos músculos. É como se você mandasse o músculo relaxar, mas ele entendesse contraia. Resultado? Cãibra e fraqueza. O interessante da B12 é que nosso corpo consegue guardar uma reserva que dura anos, mas quando acaba, acaba de verdade. E depois dos 50, nosso estômago produz menos ácido, que é necessário para extrair B12 dos alimentos.
Tem também uma proteína especial chamada fator intrínseco, que é produzida no estômago e que é essencial para absorver B12. Com a idade, produzimos menos dessa proteína também. É por isso que muitos idosos desenvolvem deficiência, mesmo comendo alimentos ricos em B12. Alguns remédios também podem interferir na absorção de B12. A metformina, muito usada para diabetes, pode diminuir os níveis ao longo do tempo. Antiácidos e medicamentos para a azia também podem atrapalhar, porque reduzem a acidez do estômago. Os primeiros sinais geralmente são formigamento nas pernas, sensação de pernas de gelatina, principalmente no final do dia, e depois vêm as cãibras. Muita gente atribui isso ao cansaço ou à idade, mas pode ser simplesmente falta de B12. Outros sintomas incluem memória fraca, confusão mental, fadiga que não melhora com descanso e até mesmo depressão. Isso porque a B12 não cuida só dos nervos das pernas, mas de todo o sistema nervoso, incluindo o cérebro. Fígado, carne vermelha, peixes, ovos e laticínios são ótimas fontes. O fígado de boi é campeão absoluto em B12. Uma pequena porção já fornece muito mais do que precisamos num dia. Para quem não gosta de fígado, sardinha e salmão são excelentes opções. Para vegetarianos, existe B12 em alguns cereais fortificados e levedura nutricional. Mas muitas vezes a suplementação é recomendada, especialmente para pessoas acima de 60 anos. A forma mais eficaz é a metilcobalamina, que é absorvida diretamente. Muitos especialistas sugerem entre 500 a 1.000 microgramas por dia. Como é uma vitamina solúvel em água, o corpo elimina o excesso naturalmente. Uma forma interessante de tomar B12 é sublingual. Você deixa o comprimido dissolver embaixo da língua. Assim, a vitamina é absorvida diretamente pela corrente sanguínea, sem passar pelo estômago. É especialmente útil para quem tem problemas de absorção. Agora, deixe eu contar uma coisa interessante sobre como esses três trabalham juntos. Eles são como um trio de músicos tocando uma sinfonia. O magnésio cuida do ritmo, contração e relaxamento na hora certa. A vitamina D garante que o músculo tenha força para tocar. E a B12 faz com que todas as notas, ou seja, os comandos do cérebro, cheguem no lugar certo. Quando um está faltando, a música fica desafinada. Mas quando os três estão presentes na quantidade certa, é como uma orquestra perfeita. Seus músculos sabem exatamente o que fazer e quando fazer. Existe uma sinergia interessante entre eles. A vitamina D ajuda na absorção de magnésio. O magnésio é necessário para ativar a vitamina D no corpo. E a B12 trabalha junto com ambos para manter os nervos funcionando perfeitamente. Uma dica prática: se você vai começar a suplementar, comece devagar, especialmente com o magnésio, que pode soltar o intestino se você exagerar no início. Comece com metade da dose recomendada e vá aumentando gradualmente. E aqui vai um segredo que pouca gente sabe. Tomar esses nutrientes em horários diferentes pode ser mais eficaz. Magnésio à noite, vitamina D pela manhã, com o café da manhã, e B12 pode ser a qualquer hora, mas preferencialmente pela manhã também. O magnésio à noite faz sentido porque relaxa os músculos e melhora o sono. A vitamina D pela manhã com gordura garante boa absorção e não interfere no sono. E a B12 pela manhã dá energia para o dia. Mas atenção para algumas dicas extras que podem potencializar os resultados. Beber água suficiente é fundamental. Músculos desidratados são músculos que têm cãibras mais facilmente. Uma boa regra é observar a cor da urina. Deve estar sempre clarinha, cor de palha. Se estiver amarelo escuro, é sinal de que você precisa beber mais água. E não é só a quantidade de água que importa.
mas também o que você bebe junto. Bebidas com muito açúcar ou cafeína podem aumentar a perda de magnésio. Então, se você toma muito café ou refrigerante, pode precisar de mais magnésio para compensar. Alongar-se suavemente antes de dormir também ajuda muito. Não precisa ser nada complicado. Só sentar na cama e esticar os pés para frente, flexionando e estendendo por alguns segundos. Isso ajuda a relaxar os músculos e previne câimbras noturnas. Um alongamento simples que funciona muito bem. Sentado na cama, estique uma perna e tente alcançar os dedos dos pés com as mãos. Segure por 20 segundos, depois faça com a outra perna. Isso alonga toda a parte de trás da perna, onde as câimbras mais acontecem. E uma coisa que muita gente não sabe: caminhar descalço por alguns minutos por dia, seja na grama, na areia ou até no chão de casa, ajuda os músculos das pernas a se fortalecerem. Seus pés têm milhares de terminações nervosas que conversam diretamente com os músculos das pernas. Quando você caminha descalço, ativa músculos pequenos do pé que normalmente ficam dormindo dentro dos sapatos. Esses músculos são como a fundação de uma casa. Quando estão fracos, toda a estrutura da perna fica comprometida. A temperatura também pode fazer diferença. Músculos frios contraem mais facilmente. Por isso, muita gente tem mais câimbras no inverno ou quando dorme com ar-condicionado muito forte. Uma bolsa de água morna nas pernas antes de dormir pode ajudar bastante. O estresse é outro fator importante. Quando estamos tensos, nossos músculos ficam contraídos e gastamos mais magnésio. Técnicas simples de relaxamento, como respiração profunda ou um banho morno, podem fazer uma diferença significativa. O legal é que essas mudanças não são difíceis de implementar. Você não precisa revolucionar sua vida toda. São pequenos ajustes que, somados, fazem uma diferença enorme. Muitas pessoas começam a sentir melhora nas primeiras semanas. As câimbras diminuem, subir escadas fica mais fácil, aquela sensação de peso nas pernas vai embora. É como se você estivesse recuperando um pedaço da sua juventude. Uma coisa importante: seja paciente consigo mesmo. Deficiências nutricionais levam tempo para se desenvolver e também levam tempo para serem corrigidas. Não desista se não ver resultados na primeira semana. O corpo precisa de tempo para repor os estoques e reparar os danos. E lembre-se de observar seu corpo. Você pode notar que dorme melhor, tem mais energia durante o dia, sente menos dores musculares. Esses são todos sinais de que seus níveis estão melhorando. Se você tem alguma condição de saúde ou toma medicamentos, é sempre bom conversar com seu médico antes de começar qualquer suplementação. Não porque seja perigoso, mas porque ele pode ajustar as doses conforme sua situação específica. Lembre-se, seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar, não importa a idade. Ele só precisa das ferramentas certas para trabalhar. E essas 3 substâncias são exatamente essas ferramentas. Experimente implementar essas dicas. Comece com uma por vez se preferir. Observe como seu corpo responde. E daqui a algumas semanas, você mesmo vai poder contar como foi sua experiência. Se este vídeo foi útil para você, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também pode se beneficiar dessas informações. Até o próximo vídeo.